Olá, sejam todos bem-vindos a esse episódio muito especial com a convidada que é a Raíza Ferraz. E hoje ela vai contar um pouco a história de vida dela, a luta dela contra a depressão e o abuso de álcool. Oi, Raíza! Oi, Mariana. Boa noite a todos. Eu vim contar um pouquinho do meu processo de recuperação do álcool, né, para que eu possa passar para as pessoas, incentivar quem estiver passando por isso, por isso também, né, e, e ajudar. Enfim, o meu processo começou faz mais ou menos uns 3 anos que eu estou limpa de álcool, né, e descobri, acho que 2019, mais ou menos, eu descobri que tinha alguma coisa errada. Eu sempre bebi muito em excesso, mas bebida é tido como comum, né? Como todo mundo fala, Uhum. para socializar, para tudo. Só que eu percebia que todo mundo bebia, se sentia bem. No outro dia estava todo mundo conversando normal nos grupos e tudo, e eu sempre achei minha postura inadequada. Eu não queria ser aquela pessoa e não parava de fazer aquilo. Eu costumava falar para as pessoas assim: eu acho que não é só beber, é por que você está bebendo, né? Perfeito. Então eu notava que eu bebia muito para fugir. É, tanto que eu ficava com um copo aqui e aí eu ficava meio que com ansiedade, o povo falando as coisas que as pessoas falavam para mim não. E aí eu bebia que era para poder, eu disse, agora eu tô na vibe Agora eu deles. posso interagir, né? Eu esqueci a casa, esqueci os problemas, esqueci tudo. E aí quando foi em 2019 eu vi que o negócio estava pesado, porque eu tinha depressão, até então eu não sabia. Eu estava insustentável, eu não conseguia parar de beber mais, eu prometia para mim mesma que ia diminuir, não conseguia. Eu mentia para mim mesma, me auto-sabotava. Eu vivia em espetinhos diferentes, porque em tal espetinho as pessoas já diziam assim: vixe, essa bicha bebe, viu? Aí eu ia para outro espetinho do lado, terminava em outro, ia muito só para os cantos e bebia até cair. Onde tudo começou? Como é que começou esse envolvimento com álcool? Com que idade, mais ou menos? Em que época? Eu acho que eu comecei a beber com uns 13, 14 anos. Antes desse início, acho que foi uns 13 anos. Antes desse início, eu moro na casa da minha avó, com que ela já se foi, com a minha mãe, minha irmã, e tinha uma tia minha também que morava lá em cima e tinha um namorado. Esse namorado, ele me molestou praticamente a minha infância inteira. Ele me perseguia, eu dormia enrolada, eh, me olhava pelas venezianas, ele me tocava. E foi. E eu não sabia o que era, que eu nunca. A criança, né, ela nunca viu sexo na vida, como é que vai saber o que é para dizer? Eu sabia que eu tinha medo do olhar dele. E Sim. quando ele me tocava, me assustava, mas eu não sabia o que era especificamente. Você sentia É, coisas, mas não conseguia entender o porquê, né? O que que era aquilo. não conseguia. E isso me adoecia demais, né? Tanto que no processo de recuperação eu choro e sinto muita dor porque eu sinto pena de mim mesma no passado. Eu não enxergava a criança, os pais têm que ter cuidado porque é, é, a gente fica numa posição muito vulnerável, a gente fica com medo de atrapalhar a vida dos pais, a vida da família. Tanto que quando aconteceu o fato de eu colocar ele para fora, eu escutava minha mãe reclamar porque ia ter a conta de luz a menos, porque a minha tia ajudava. Eu pensava, de vez em quando eu me sentia culpada ainda por ter feito isso. E aí acontecia isso, dele ter feito isso. Teve um certo tempo que eu falei para minha mãe que algumas coisas eram chatas que ele fazia. E aí foi ficando insustentável que ele mexia com as secretárias. Como minha mãe era muito ausente, aí ele mexia com as secretárias lá de casa e um belo dia eu dei uma surtada, subi e disse: sai dessa casa, você não merece estar nessa família, que não sei o quê. Comecei a gritar e ele foi embora. Nunca mais voltou. Minha tia morrendo de chorar, dizendo o que que é isso, o que que é isso. Escutava elas falarem que é coisa de criança, que deve rolar em toda família isso. Infelizmente. Porque desde que tudo isso aconteceu, que eu descobri, eu venho apaixonada pela sua profissão, por todo esse mundo da saúde mental. Porque eu notei o tanto que eu estava adoecida e eu estou em recuperação, mas eu me sinto uma pessoa que precisa muito fortalecer espiritualmente. De toda forma que eu puder, eu tenho que estar, porque não é nem só por hoje, eu acho que é só por hora. Sim. Minha montanha russa de sentimentos, ela é um negócio que
é difícil. Eu tá em recuperação, eu tenho que, não posso ficar relaxada. Eu digo isso, por isso quando eu falo assim que eu vejo tanta gente preocupada com a vida dos outros, falando dos outros, não sei o que, gente, é tão difícil levar eu mesma que eu não consigo, não. Não tem Não dou tempo. conta, não. Aí foi assim, aí eu comecei a beber descontroladamente. E tudo eu acho que teve correlação com esse problema que eu tive na infância de ser molestada por esse namorado da minha tia. É o fato de eu engravidei com 15 anos, abortei, e com 17 eu engravidei do meu filho, que hoje tem 18 anos. Eu só tive o pai dele, passei praticamente quase 20 anos com ele, por esse medo que eu tinha de homens, do olhar, do jeito de pegar. Eu lembro quando eu ia pra festa que puxava o meu cabelo, eu ficava com muito ódio, um ódio surreal. Não era normal aquele meu ódio. Quando eu ia pra faculdade, que eu via os caras se roçando nas meninas, aconteceu já várias vezes, eu tinha subia um negócio diferente, que eu vi o povo rindo, às vezes eu ficava incomodada, cutucava, olha, o rapaz tá encostando na moça. Ela só ria e saía de perto e eu ficava assim, fumaçando, com vontade de matar. Ou seja, tudo. Muitos sentimentos já Muitos sentimentos. guardados, Isso eu fui acumulados. reconhecendo depois desse momento de recuperação, de curtir, cuidar, saber mais sobre saúde mental, sobre tudo. Eu fui vendo que linkava tudo, esse aperreio, esse medo. Eu dormia enrolada, porque minha porta não tinha tranca, então eu tinha medo dele estar na. Aí, como é que fique em paz dessa forma, né? Se sentindo vigiada. Chegava de surpresa e eu ia descer. Se eu fosse sair do quarto, ele seguia. Dizia, era o porta de frente, ele às vezes afastava a roupa dele, me chamava para dizer que sonhou transando comigo. Então isso é muito. Por si só já é muito. E aí, só que eu não sabia dizer, eu não sabia, eu só sofria. E eu via sempre as pessoas com muita pena dessa tia que perdeu esse cara. E via minha outra tia tinha uns eventos, eu sempre ficava muito com a cara feia e triste. Então eu era tida muito pela família e pela minha mãe como antipática, chata. E por muitos anos eu vestia essa carapuça, entendeu? Eu achava que eu era antipática, que eu era chata. Falava-se na tua defesa, né? Assim, a tua forma de realmente se blindar de alguma forma. Aí hoje eu penso, eu sentia a culpa. Tudo hoje, eu não lembro. Uns anos atrás eu achava que era. Hoje eu penso, como é que eu ficaria feliz se chamavam para o Natal uma pessoa que me fez um mal? Como é que eu ficaria feliz se chegava uma tia para mim e dizia, perdoe ele, não sei, isso faz mal para você. Mas não chegava alguém para acolher, né? Que eu estava vendo até esses dias um podcast da Beatriz, e que estava falando uma moça convidada sobre o trauma, né? E o trauma, a diferença grande, tá? É no acolhimento pós o trauma. Acho que ele fica realmente quando você não tem um acolhimento. Você não leva uma credibilidade por ter sofrido por aquilo. Invalidada, né? Por praticamente tudo, eu sempre fui invalidada. E aí eu conheci o pai do meu filho, passei os 20 anos com ele. Acho que pela dificuldade de me relacionar com outros homens, com outras coisas por causa disso, desse medo. E foi uma relação. A gente se amava muito, mas foi uma relação conturbada pela idade. A gente morou muito tempo com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito controladora. E eu sempre muito para baixo, muito. Eu me sentia assim. Eu lembro quando a gente ia comprar o meu carro, eu lembro que eu não. A minha maneira, minha, minha postura, eu estava sempre assim. Tá bom, tá certo. Sempre assim, muito apática, como se eu fosse realmente coisa de quem tem depressão, né? E eu me sentia muito cobrada, muita culpa, porque meu marido me chamava para ir para uma praia no sábado, eu queria ficar na rede, eu fingia às vezes que estava dormindo para poder ninguém encher o saco. Muita responsabilidade para a idade, aí tinha o filho, aí tinha minha avó na casa, tinha minha mãe, tinha o marido e esse controle que minha mãe tinha. Então, eu vivia muito pelos outros. E minha mãe era uma pessoa, eu achava era o contrário, que eu era muito fraca. Sempre que eu depressivo achei desculpa, achava fraqueza. E minha mãe dava conta da casa inteira. E eu não conseguia fazer o mínimo. Mas por que é que eu me sentia assim? Porque eu não fazia nada do que eu gostava. Quando você faz o que você gosta, você mesmo que esteja cansada, você tem aquele prazer, né? Como agora eu estou falando sobre isso, que eu gosto de poder ajudar. Eu sinto essa falta de ajudar alguém, porque eu queria muito que alguém tivesse me ajudado numa época. Abraço, qualquer coisa, ou eu te entendo. Perfeito. Então, é isso. E a parte, assim, no aspecto da depressão, né? Exatamente esse movimento mais apático, né? Tanto por não ter credibilidade, né? Você não se sentir acolhida pela sua Não se sentir família. útil, não me sentir.
E ter sofrido os abusos, né, assim, no aspecto psicológico, né, de não se sentir bem dentro da sua própria casa, de ter medo, de estar sempre no estado de alerta, né? E aí, assim, esse processo depressivo, como é que você acredita que hoje você tem lidado com essa ressignificação da tua história de vida, né? De você olhar para tudo que você viveu, essa luta contra o alcoolismo. O alcoolismo também teve a ver com esse aspecto dessa anestesia para a depressão, para as Sim, lembranças. porque era uma forma de eu me desligar de casa. A minha mãe, ela não me deixava em paz, porque eu tinha um filho que ficava lá, então quando eu saía de casa, sempre tem que voltar ou tem alguma coisa. Então meio que era a única hora que eu podia fugir. Se eu saísse de boa, tem hora para voltar, tem hora isso. Então era a maneira de eu apagar tudo e esquecer. E sempre remoía, quando eu bebia, eu sempre chorava. Aquele bebo que chora, que fica. Eu sempre tinha essas coisas, queria ligar para minha mãe para conversar. Muito aquela história, muito sensível, muito sensível. Aí hoje eu tiro assim, minha sensibilidade é meu superpoder. Parem de. Antes era a minha mãe usava isso como uma crítica, tipo, a gente ia para um velório, a minha mãe dizia assim: tá chorando por quê? Tu nem conhece? Tipo, mas eu sempre tive isso. Apesar de tudo, eu sempre tive essa sensibilidade a tudo. Muitas. Não sei se também foi devido a essa infância, né? E aí a depressão é muito difícil. Hoje, nesses tempos agora, eu venho até em uma crisezinha que você se culpa muito, né? Poxa, eu tô bem, o que é isso que tá acontecendo? Que falta de estímulo é esse? O que tá faltando? Eu sei que nós somos seres de falta, mas mesmo sabendo de tudo, ela lhe puxa. Eu tomo a dose mais alta do antidepressivo e tudo, mas é um negócio surreal de vontade de ficar prostrada, assim. Às vezes é uma luta diária, tanto em relação, assim, né, aos desejos de lembranças em algum aspecto do álcool, quanto do aspecto da depressão. Ou o álcool hoje em dia já se tornou algo que realmente você nem lembra. O álcool, ele tinha um papel de me apagar da realidade. Então, qualquer outra coisa que possa fazer esse papel, eu também gostava e até tenho que ter cuidado para não gostar, que são os benzodiazepínicos, né, também que dá uma apagada. Todo pós-porre, eu queria tomar os benzodiazepínicos, porque eu não aguentava encarar a realidade. E aí sempre tinha isso. Sempre era coligado, sempre. Eu sempre vinha à tona as coisas, as coisas que aconteceram na minha infância. Com 15 anos, o meu pai foi assassinado a tiro também. Aconteceu tudo isso, também não teve acolhimento, não teve nada. Eu, por si só, ficava com aquilo aí de novo, bebia, chorava, não podia demonstrar as emoções, em caso de chorar demais, ou falar alguma coisa alta, ai, tá doida, ai, não sei o que está acontecendo. Sempre aquilo reprimindo todas as emoções. Por isso que eu me preocupo muito. É que às vezes acaba que você não sabe mais nem como é que se expressa, né? Você sente algumas coisas, mas você não sabe mais nem como é que se expressa, Sabia porque não. qualquer expressão já era alvo de uma crítica ou de uma repreensão, né? De ser repreendida. Sempre fui repreendida pela minha mãe, pela todas as minhas posturas, ela sempre falava. E era a única maneira que eu tinha de me cobrar menos e escutar menos as cobranças das pessoas que ficavam até ecoando aqui na cabeça, né, na memória. E, e é isso. E assim, em relação a morte do seu pai, né? Foi algo que também, assim, você tem muita lembrança, muita memória? Foi algo na sua percepção hoje, né? Quando você consegue enxergar isso hoje, foi algo que realmente desestruturou? Ou já foi algo que dentro da vida que você já estava vivendo, impactou, mas já era tanta coisa acontecendo que aquilo ali não conseguiu ter um destaque próprio. Foi tudo, muitas coisas ao mesmo tempo. Tu consegue lembrar mais ou menos? Consigo lembrar de como eu não tinha nem um pingo de personalidade, nem nada, que era tudo com álcool, eu não tinha experiência, eu escutava tudo que minha mãe falava. Como ela dizia que realmente, você mal conviveu, né? Tem gente que só convive com os pais. Então eu sentia muita dor e eu camuflava também com álcool. Só que é muito curioso porque a gente não tem noção do que é, o que está sentindo, só sabe que dói muito. Uma Não consegue dor. nomear. Não. Eu sabia que doía muito, mas não sabia por quê. E quando eu usava o álcool, me anestesiava. E a vontade que eu tinha era de me anestesiar, ou então de sumir. Quando as pessoas falam muito assim,
Eu detesto ficar fora de si. Eu não gosto de nada que me tire de si. Eu disse, pois eu adoro. Quanto mais eu puder me desligar de mim mesmo, da minha mente, dos problemas, mais eu gosto. Então, isso é uma postura de um adicto, né? De quem não tem muito manejo das emoções, não tem a estrutura. É uma postura assim. Eu sempre sou assim. Eu não tenho medo de ficar fora de si. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Então, isso é muito postura depressiva e junto com o alcoolismo. E me preocupa muito, porque geralmente eu estou muito cansada quando eu chego para minha psicóloga Thais, aí eu me pergunto, até quando eu vou ficar lutando contra isso? Essa luta me cansa demais, entendeu? É uma exaustão, assim, que falta oxigênio. E em relação assim a essa luta, seria mais em relação a não querer estar fora de si ou querer estar fora de si, mas não poder. Essa luta que você se refere é específica de quê? A sensação que eu tenho é que eu ando e tá tudo fora do lugar. Eu não consigo, tipo, eu fui para a clínica, a pessoa que eu mais amo nesse mundo é o meu filho. O meu filho, eu me recuperei, eu pedi perdão a ele, eu falei que eu tinha me abandonado, não abandonei ele em si. Sempre fui uma mãe muito boa, a infância dele inteira, nós éramos uma família muito unida. E aí talvez isso tenha atrapalhado ele por conta desse rompimento. Eu já bebia muito, mas aí perto do fim do casamento, eu comecei a beber mais, com mais frequência e mais adoecido, cada vez mais adoecido. E o meu filho, ele rompeu comigo, ele não quis mais falar, ele me desrespeitava de uma forma. E aí eu tive que ter mais forças. E os grupos, os narcóticos anônimos, me ajudaram muito, que eu escutava muita história pesada. Às vezes as pessoas diziam assim, quando eu me recuperei, que eu queria mostrar para minha mãe morreu. E Uhum. foi aí que. É aí que quando eu lembrava disso, eu disse, meu filho está fazendo isso, mas é por mim. E eu vou fazer minha parte, nem que quando eu esteja morta, ele lembre que eu tentei e ele comece a ver com mais maturidade, talvez, porque nenhuma mãe merece isso. Ser assim, Uhum. tão tratada com tanto desdém, assim. Ele mora com o pai desde o começo do ano, mas sempre pelo fato disso tudo ter acontecido, como se eu não merecesse respeito dele, entendeu? Entendo. Mas muito forte o que você falou, né? Essa questão de que você não abandonou ele, você se abandonou, né? E realmente, assim, no processo de adicção e da depressão também, né? Acho que da maioria dos transtornos mentais, realmente é um abandono de si, é um afastamento que aquela pessoa tem de si mesma, dos princípios, dos valores, da essência, porque realmente ela não consegue se sentir pertencente a nada, ela não consegue enxergar propósitos. E aí, assim, infelizmente, acho que no fundo, a pessoa queria que um filho, que uma mãe, que um marido, que as pessoas mais próximas fossem Um uma. pouco mais acolhedor, né? Mas Isso. E que também, assim, acho que no fundo, a pessoa adoecida, ela queria que essas pessoas fossem realmente uma grande motivação para sair daquele buraco. Mas não dá, não dá. não dá. E não é só querer, não é só amar. As pessoas que estão ao redor, a nossa a doença é muito estigmatizada, né? Porque as pessoas olham assim, se o problema é o álcool, é só deixar. Aí, como é que eu ia chegar para pedir ajuda à minha família? Se eu já queria deixar faz tempo, e quando eu disse isso uma vez, que ela me viu muito ruim, ela ficava no meu pé, já tá bebendo de novo, já não sei o quê, mas é porque não é inexplicável a dor de querer. Você não se suporta. E às vezes eu entendo a questão, quando as pessoas falam do suicídio em si, né? Ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor, né? Acaba que vem com a vida. E existe também o que eu estava fazendo, que é a autodestruição, que é um suicídio aos poucos. E antes de eu fiquei internada também na clínica Vila Vita por 3 meses. Antes de eu chegar na clínica, o meu ápice, eu já estava bebendo, dirigindo muito, já estava passando do limite, assim, muito vulnerável, Realmente se arriscando, né? muito. E aí, quando você corre risco a você e aos outros, né, Precisa de uma intervenção, né? sim. E aí bati o carro, quebrei o meu pé, continuei dirigindo, saí para a festa com o pé quebrado, com a sandália. No outro dia, me sentindo mal e não sei. E isso era um ciclo de repetição, que era numa quarta, não tinha mais hora. Isso causa. Como se eu estivesse aqui todo o tempo trabalhando e pensando, já já vai ser a hora, já já eu termino. O corpo todo o tempo naquela sensação de ansiedade, da mesma forma de ansiedade do cara lá que me molestou, que eu tô sempre em alerta, e Uhum. sempre também em alerta para poder eu ficar livre e beber. E sempre uma briga incessante de
Hoje eu vou só no espetinho tomar só duas. Aí eu digo, mas eu Autossabotagem, né? acordo. O Mas auto-engano. eu vou conseguir. E de repente eu já tinha me desligado e era o que eu queria, assim, no fundo eu queria me desligar de tudo que estava acontecendo, porque a questão do meu casamento, que foi terminado, muito a questão que eu morava com minha mãe, então eu precisava sair desse contexto, que era muito, não fazia eu sair do lugar. Eu enxergava o problema, eu enxergava que eu precisava pegar as rédeas da minha vida. Porém, eu tinha os dois para levar comigo. Eu adoecida, que eu não sabia, mas mesmo assim eu tentava. E aquele movimento não era feito, eu tentava puxar para sair de casa, e não acontecia. Então isso me adoecia, eu ver que eu não conseguia sair, não conseguia fazer nada para que eu melhorasse. Como eu não sabia que era depressão, eu sabia que aquele contexto estava errado. Eu casada, com ele dentro da casa da minha mãe, ele fazendo tudo para minha mãe, e eu naquele contexto resolvendo as responsabilidades da casa todinha, porque eu morava lá, eu tinha que cuidar de algumas coisas, mercantil, coisas da minha avó, que eu tinha 93 anos. Então eu me via ali, e ali não eu via que eu. E aí, eu vou marcar meu trabalho, né? Eu sou personal. Eu vou marcar meu trabalho só depois que eu fizer as coisas para minha mãe, como é? Eu vou viver girando em torno deles, do que tem que fazer para eles, entendeu? Então é muita insatisfação. Tem a depressão também, mas eu sempre fui muito insatisfeita, como se eu estivesse sempre infeliz, faltasse sempre, entendeu? E aí eu fui em busca das coisas que eu gosto, que eu atividade física, né? Fui atrás do yoga, das coisas, fui percebendo mudando a adicção, eu saí do álcool, aí fui para compra, da compra eu fui para comida, aí mudo de novo, aí fiquei percebendo. Eu noto que eu tenho todas as percepções, talvez seja por isso também que dói. Eu noto que tem muita gente que não percebe que está naquele buraco ali que está fazendo. E eu me julgo demais, eu me culpo demais. Se cobra, né? Muito. Eu fico, meu Deus, olha onde é que eu tô de novo. Como eu lhe disse, eu venho de uma crisezinha que eu tive e eu fico, meu Deus, o que está acontecendo de novo? Eu fico, e agora? E como é que eu vou? Eu fico me cobrando também, entendeu? Como se sempre tivesse um vazio que precisa ser preenchido de alguma forma e você fica caçando qual preenchimento vai te fazer se sentir melhor ou vai te fazer te levar para onde você acredita em algum aspecto, em algum nível que era onde você deveria estar ou vivendo, né? E Entendi. aí eu percebi quando eu parei o álcool, a sensação que eu tenho realmente, Mariana, é que eu tenho 3 anos de idade. Às vezes eu acho, eu sou muito entre quatro paredes, eu sou uma criança brincando com meus animais, aí você já acompanhou eu brinco, eu tô engatinhando, eu não sei lidar com minhas emoções. Eu às vezes finjo muito bem, tento ler muito. Aí lá dentro da clínica eu comecei a leitura, eu percebi que eu não gostava de sair muito, eu saía por conta da fuga. Você foi realmente se Eu não conhecendo. sabia quem eu Faz era. 3 anos que você começou a se conhecer de E fato. todo esse autoconhecimento, tentando auto-perdão e tudo. E eu vou entendendo as outras pessoas também. Isso é muito legal, porque aí vai vindo os links de aquele povo que dizia que tinha síndrome do pânico. Eu digo, ai, povo cheio de problema, fiquei com depressão. Eu achava minha vida tão feliz porque ela estava anestesiada, né? Eu ficava achando ali naquele momento que eu estava no churrasco. Aí a gente escutava, ai, fulano tem depressão, fulano tem isso. E aí eu comecei a lidar com as emoções sem o álcool, era apavorante. Teve uma vez que eu fui para um aniversário de uma amiga. A gente viajou para uma fazenda e aí estava eu, meu filho e o pai dele. Isso depois da recuperação, que eu e o pai dele a gente teve um retorno. Depois eu explico por quê. E aí estava tendo eu achava que eu estava preparada e isso o meu psiquiatra já vivia dizendo. A gente sempre acha que está forte, tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado com isso. Mas como eu estava ali com as pessoas que eu amava, e aí minha amiga de colégio de infância, tinha o meu quartinho, não era obrigada a nada, tá lá na farra, de som alto e tudo. Eu começo a ter vontade de vomitar e não sei o quê. Na hora eu não sabia que era uma crise. E depois eu percebi, ou seja, ali eu estava lidando com a ansiedade, aquele ambiente que eu não gostava. Para eu me adequar, eu bebia. Como eu não era um ambiente que eu nunca gostei, eu comecei a sentir aquelas emoções de estar insatisfeita em estar ali. E agonia, e a som muito alto, e o povo bêbado, e eu, ai gente, eu não quero estar aqui. Eu fui embora no carro, e entro dentro do carro, começo a chorar, e chego no quarto que era e vomito. Ou seja, muito. Parece uma criança que não está sabendo realmente, eu me senti uma criança. E aí eu digo que eu preciso. Imagina quem não quer a recuperação, não vai atrás, porque eu vou incansavelmente, ainda tenho essas sensações, eu preciso saber o que é isso.
Eu preciso aí, continuei com acompanhamento psicológico, os retornos com o psiquiatra, os grupos de apoio. Sempre dava aquela recaídazinha de parar de ir, porque a minha vontade de estar na cama é enorme, de estar dentro do meu quarto, de estar... Uma sensação de segurança, né? Resgatei essa vontade de ficar em casa que eu não tinha. O meu quarto era um quarto de um adicto. É tudo quebrado, sujeira, bebidas secas, nos quarto triste. Do desleixo mesmo, Desleixo assim, mesmo. né? Aí depois que eu saí da clínica, eu fiz uma reforminha, fiquei ali. Eu nunca tive ar-condicionado no quarto, botei ar-condicionado, pintei de azul do jeito que eu queria, comprei uma cama bem grande. Aí fui gostando de ficar em casa. Sempre tive vontade de ler, nunca conseguia porque é muita ansiedade. Eu vou ler, não, vou já sair. Toda hora que eu tinha oportunidade, eu saía. Na hora do almoço, eu bebia. Era direto, não era um negócio assim. E aí eu fui pegando gosto por essas coisas e vendo que era o que eu gostava. Eu gosto realmente de estar em casa, não gosto de estar em muvuca. Eu não entendia como é que, às vezes eu até citava, quando alguém ia para um casamento, se arrumava todinho, se maquiava para passar 1 hora. Porque eu tinha que ir para o casamento, do casamento eu bebia, depois a gente ia para a praia, da praia a gente se trocava e já ia de novo para outro canto e se embriagando até faltar energia, que não se acabava. E aí, hoje eu sou assim, eu quero ir para um canto e eu quero saber que eu vou voltar logo. Os nãos também, fácil, aprendi a dar. Algumas vezes eu fui convidada lá para a Vila Vita para conversar com as pessoas que estavam internadas, outra vez eu fui na Despertar, conversar só com as mulheres. E elas falavam, e os amigos? Aí eu falava assim, gente, primeiro eu e os amigos e eu. Assim, eu não cabia. Para mim essa parte foi muito fácil. Assim que eu saí da clínica, meus grupos saíram, os meninos que eu saía, nada contra eles, mas não era mais. E Não assim fazia vai mais ser. sentido, E assim né? ia fazer qualquer pessoa que me atrapalhasse nisso. Nem que Deus o livre eu recaísse. Mas naquele momento, se não respeitasse, paciência. Porque era um sinal, Mariana, de urgência mesmo. Quando eu fui para a clínica, parecia uma coisa de vida ou morte. O, o, o Pierre, nosso grande amigo que está nos céus agora, que foi tudo para mim, foi primordial, ele falava muito que até esqueci a linha de raciocínio, lembrando do bichinho. Foi um grande homem mesmo. Uma Ele grande deixou um coisa. legado enorme, enorme pros grupos, né? Pro movimento de NA aqui. Eu sinto Ajudou a salvar muitas vidas. muita falta. Eu acho que realmente ele faz mesmo essa falta para muita gente. Ele ajudou a salvar muitas vidas. Ele foi ponte, né, para o bem-estar. Ele falou que eu fui uma das pessoas únicas que chegou na clínica querendo ficar, porque eu queria fugir do mundo, entendeu? O mundo tava muito, as pessoas toda semana eram reclamando, pedindo para sair, e eu querendo ficar ali escondida, onde eu não pudesse ter contato com nada nem ninguém. É como se a internação, a clínica tivesse te dado outra perspectiva do que antes era o álcool que te dava, né? Dessa fuga. Você não queria estar naquele mundo, naquela coisa, e aí você bebia. E aí... Realmente, as pessoas não acreditam, eu realmente queria parar. Eu realmente tentava dia após dia parar. E as pessoas que não têm a doença acham que não, que se tiver perseverança, para. É só querer. Aí eu respiro, eu digo, tá certo. Então eu queria muito parar e não conseguia. E sobre a outra coisa, o Pierre fez muito por mim, assim, muito, 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 que eu não sabia nem como agradecer. Ele falou a questão dos choros, ele falava, a minha família ficava apavorada, como se eu tivesse... É assim, quando você sai da clínica, a pessoa tem que voltar perfeita, porque ela foi pra clínica, agora ela vai parar de beber, ela tá feliz e curada. Óbvio, né? Óbvio que não. E aí eu morrendo de chorar, soluçando, porque quando eu começo eu não paro mais, os meus choros são assim, Copiosamente. muito. E aí o Pierre olhou pra minha irmã também gravou isso na mente dela. Gente, ela tá chorando que ela não chorou uma vida inteira. Chorar não faz mal, não, deixa ela chorar. É tão simples. E por que todo mundo tem pavor de choro e de problema? Lá na minha família, se tivesse um problema, eu tinha que resolver logo. Eu disse, gente, isso é só um problema, vai passar. Entendeu? Então eu fui aprendendo essas coisas. Fiquem tranquilos que depois desse vem mais 10. É só um problema, não é o fim do mundo. Pode só parecer. Perfeito. Nesses 3 anos, Raíza, o que você acha que mais tem te ajudado a dar continuidade nessa nova maneira de viver, nessa vida
sem o álcool, nessa vida ainda com a depressão, mas tentando outras formas de lidar com ela, de aprender a conviver com ela. Como é que tem sido, assim? O que que você acha que mais tem te ajudado? Eu acho que cada tempo que vai passando, mais conquistas você tem. Por exemplo, o simples despertar num domingo sem ressaca. O simples fato de você prever um pouquinho sua vida, porque eu não conseguia saber se era na quarta que eu ia me embriagar e faltar o trabalho na quinta, ou se era na terça. Então, a vida o que a vida vem me trazendo, as respostas naturalmente vem me trazendo, me estimula. As milhões de coisas que eu queria fazer que eu não conseguia, que eu faço hoje. Vários cursos eu paguei, eu cansei de ir para cursos, vomitar no banheiro, prometer para mim mesma, amanhã eu tenho um curso, eu já marcava os cursos, às vezes eu marcava aluno no sábado para eu não beber e eu não conseguia. Se eu fosse para um passeio, eu fui para Fernando de Noronha com uma amiga minha que era para ser um sonho, eu me embriaguei lá, quebrei copo, bebi bebida de gringo, fui expulsa da pousada. Era assim, então eu não curtia nada, às vezes eu queria fazer uma atividade física, eu não conseguia porque eu estava sempre embriagada. Eu não conseguia subir num slackline ali porque eu estava bêbada. Eu não conseguia curtir um passeio de barco porque eu vomitava, ficava tonta que eu estava de ressaca. Então, eu poder provar, conhecer o surf, conhecer o yoga, poder sair, não furar os eventos que eu desmarcava muito, porque já começava a beber cedo. Eu não tinha compromisso com nada. Ou eu ia muito mal mesmo, deslocada, me sentindo mal, um almoço de família, alguma coisa assim. Eu me sentia mal, eu estava aqui fingindo friamente que eu estava bem, mas eu estava acabada mentalmente e fisicamente, suando frio, me tremendo. E, e a vida de hoje, de não ter isso, de ter essa paz, de eu saber que eu vou voltar para casa, saber que eu não vou estar de madrugada fora de casa, é boa, maravilhosa. Porém, o difícil são as pessoas entenderem, assim, falar, ai, tá perdendo vida, tá em casa é perda de tempo, Sim. essas coisas. Mas hoje eu curto isso, entendeu? Eu gosto realmente, eu não gosto de multidão, não gosto de farra, não gosto. Você conseguiu dar significado pro estilo de vida que você se sente bem, né? Eu, Independente do que as outras pessoas possam e dar provar coisas palpite. novas que eu nunca fiz, os retiros que eu faço, tudo eu tinha que estar embriagada, acordar. Toda viagem eu estava embriagada. Eu era a primeira e a última a sair dos cantos, eu sempre estava embriagada. E agora você vive aquilo, Eu vivo a né? experiência. Eu posso dizer, eu vou ali porque eu não estou embriagada. Antes eu não podia, né? Perfeito. E o que que você acha que é algo ainda difícil de lidar nos dias de hoje, mesmo 3 anos limpa, né? Assim, 3 anos em abstinência. Mas o que que você acha que hoje ainda é uma coisinha assim que dá uma dificultada, que é ainda uma pedra no meio do caminho? Uma grande pedra é essa relação com a pessoa que eu mais amo, que é o meu filho. É a minha questão hoje e que eu tento, né, passar por isso de uma forma que eu não adoeça mais ainda. Então, é essa questão e a convivência com a minha mãe também é um pouco difícil. É isso que eu venho pedindo muito a Deus, atrás de conseguir me perdoar, perdoar ela, ter compaixão, mas é muito difícil. Porque é toda uma história, né? São muitas Muito cicatrizes, são difícil. muitas marcas, né? E aí, assim, a gente até faz um movimento de ressignificar, de perdoar, mas tem aquela memória, tem aquela marca, né? E é um processo. Às vezes você perdoa num momento, aí tá tudo numa boa, aí você lembra, aí já vem aquela ferida, parece que ela ainda tá aberta. Então é um processo O mesmo, meu né? processo hoje é tentar resolver essas coisas e ficar observando para eu não cair, porque é toda hora. Recente eu estava com a compulsão de comida, comia tudo de uma vez. A gente foi tentar descobrir com a minha psicóloga, era a questão da. De algum momento, quando eu chegava, que eu me sentia só, é como se a comida me fizesse companhia. Se eu passasse o fim de semana no namorado, eu chegava no domingo, deitava, pedia todas as comidas que eu gostava, comia tudo de uma vez e dormia. E aí, esse processo de ficar ali, tomar um benzodiazepínicozinho para relaxar. Então, a adicção, ela não ficou só no álcool, né? Você vai recaindo em pequenas Os coisas. comportamentos, né? Comportamental, muito. E aí, o auto-julgamento, né? Eu não vejo outras pessoas assim, como personal, eu convivo com minhas alunas, então elas nem imaginam a insônia, que era muito pesada em mim, isso foi muito.
Ou seja, eu tinha. A primeira vez que eu fiz o yoga, que eu lembro que eu fiquei na posição fetal, que eu me abraçava, eu chorava tanto, com pena de mim, porque eu passava noites em claro. E mesmo assim eu me cobrava para trabalhar. Mas e aí? Eu vou ser uma pessoa inútil, um doente, inválido, vou me aposentar? Porque tem que viver. A vida cobra, o capitalismo cobra, tudo cobra. Eu passava noites em claro, e não era nem só em claro, era em pé, eu descia, agoniada. E aí foi melhorando com a medicação. Mas mesmo assim, é muita coisa para uma pessoa só. Assim, eu pensava assim, meu Deus. Eu tinha até vergonha de dizer, às vezes, quando as pessoas perguntavam, tu tá bem? Eu dizia, eu tô cansada de dizer que eu não tô bem. Você tá cansada de dizer isso. Mas é isso. Não é fácil ser eu. Só você sabe. A dor e a delícia de ser você. Exatamente. Perfeito. E hoje em dia, assim, o que que seria... Porque muitas vezes, né, o álcool também tá muito ligado a muitas pessoas, principalmente na nossa cultura, a uma diversão, né? E hoje em dia, pelo que eu entendi já da história que você conta, é que realmente, antigamente era essa fuga, né? Que tinha aí uma certa diversão, apesar de você hoje identificar que aquilo de fato não era divertido para você, você só achou um canto para ficar, Pra fugir, né, né? para fugir. E aí, assim, hoje, como é que seria a tua diversão, o teu momento de lazer, de descontrair, tua válvula de escape? Porque, justamente, como você diz, não é fácil ser você, né? Lidar com o trabalho, lidar com suas feridas, com as pessoas ao seu redor. E aí a gente precisa, como Uma um ser instabilidade humano, emocional. de algo para ser a nossa válvula de escape, que nos dê um mínimo de estabilidade emocional. Qual que seria a sua, assim, que você percebe hoje? Ou que você Alguns, tem né? buscado É. algumas? O que me faz muito bem mesmo, a natureza, estar perto da natureza, dos bichos, qualquer bicho, não precisa ser só os meus, tá onde tá conectada com a natureza, é comprar momentânea, fazer alguma compra. E o meu namorado também, a companhia dele me faz muito bem. Eu acho que são coisas que me fazem muito feliz, assim, me deixam bem, me dão um up na minha vida, entendeu? E Ser ajudam toda nesse valorizada, processo. eu acho que eu nunca na minha vida, sério, tinha recebido tanto carinho como eu recebo hoje desse namorado. Porque eu não recebia da minha mãe e eu sou muito carinhosa, acho que é por isso essa ligação muito com os bichos. Eu Uhum. também não sabia que eu era carinhosa. Como é que a pessoa não se conhece? Eu não me conhecia nada. Eu não sabia. E aí eu sentia muito essa falta do afeto, e nos meus cachorros eu abraço, aperto, beijo. E, e esse namorado, ele chegou para, ele me mostrou que isso eu gostava muito, que aqui é o meu lado de conforto, que é essa linguagem de amor que eu gosto, entendeu? Do toque, Do sim, mas do toque toque físico. Eu afetivo, né? gosto muito. E me faz muito bem, porque eu não tinha isso. E eu senti como eu sentia falta disso. Porque quando isso veio, me deu uma felicidade tão grande que eu precisava desse toque, desse abraço, desse afago, que eu Uma não tinha de recarga de ninguém. energia. Uma recarga. Muito Legal. importante para mim isso. Perfeito. Você falou a questão da posição fetal no yoga, né? Que fez você remeter a esse choro, né? Te remeteu a essa coisa do acolhimento, que você nunca foi acolhida, né? Até agora, praticamente. E aí, assim, é muito bacana porque o yoga, o yoga trouxe isso, né? Mas tem alguns movimentos, algumas estratégias, né? O processo de terapias, né? Que traz essa possibilidade realmente da pessoa se acolher, de ela visualizar, de ela lembrar dela na infância e ela acolher a pessoa dela enquanto criança, enquanto Sim, a ponto de eu dizer adolescente. assim para mim, chorando no carro algumas horas, eu dizia assim, Raiz, eu não vou te deixar. Eu falando para mim mesmo, eu não vou te abandonar. Pode todo mundo, mas eu não vou te abandonar. Assim, como se eu estivesse acolhendo essa parte sofrida que tem em mim, né? E graças a Deus também, não posso deixar de falar a minha mãe, no processo da internação, de tudo, pelas questões dela, que por isso que eu quero ter muita compaixão, ela não sabe lidar com o problema, não sabe. E aí a minha irmã também já foi muito de me cobrar e tudo, só que a minha irmã, graças a Deus, ela reconheceu, ressignificou, foi em busca de ajuda também. Hoje ela é um anjo na minha vida, assim. A- Acho que o problema dela hoje sou eu que tenho medo de ser um peso para ela, porque hoje ela entende realmente a minha doença, ela só não entende mais porque é difícil, só estando na pele, né? É, Mas hoje ela tem outra visão das minhas incapacidades, era muito crítica de mim, elas eram muito, só criticava, criticava, criticava. E a minha irmã, ela se deu essa oportunidade de tentar me ajudar, assim, ela é um anjo na minha vida hoje. perfeito. Que é uma coisa que realmente eu tento
batalhar muito com os meus pacientes enquanto adictos, e quando são familiares, que eu também tenho alguns pacientes que são os familiares e não o adicto em si, eu tento muito bater nessa tecla de que realmente pro adicto tem que ser por ele. Ah, mas é a minha casa. E realmente é complicado você... Porque assim, por mais que o adicto tenha adoecido a própria casa, a casa adoeceu. Não importa quem adoeceu, mas a casa está adoecida. Então todo mundo vai precisar de ajuda, né? E é muito cruel para a própria família que só o adicto faça o tratamento. Porque quando ele voltar bem, aquela casa não está bem. Tá bem. E aquela casa precisa estar bem para a família daquela casa, para aquela casa e para o adicto. É. E nesse ponto eu achava muito legal quando as famílias iam atrás, né? Eu acho. E a minha mãe nunca foi de conversar, de perguntar como é que eu tava, de conversar sobre a clínica. As visitas que ela fazia lá em casa, na clínica, eram muito superficiais também. E a minha irmã realmente ela foi atrás de se ajudar para me ajudar. Isso para mim eu acho que foi uma prova de amor que ela pôde fazer por mim. Perfeito. E realmente essa questão dos pais, né? Assim, a sua mãe, né? Que normalmente, na época dos nossos pais, eles só replicavam a criação que eles tiveram. Hoje, ainda bem que a gente tem muito mais informação. Só faz passar para E a gente consegue fazer ajustes. Porque antigamente, sem muita informação, no máximo era eu via como era que o vizinho fazia, alguma coisa assim, mas normalmente... Repetia, né? O padrão não só quebrava. repetia padrão. E hoje a gente tem informação suficiente para tentar, pelo menos, quebrar. Porque não é todo mundo que também consegue quebrar alguns padrões, né? Porque se sente confortável, porque os pais se tornaram realmente uma grande referência e acabam repetindo porque acredita que aquilo foi o certo. Mas, assim, pelo menos hoje a gente tem a possibilidade de ter mais informação para tentar quebrar padrões, né? Só não procura quem não quer, né? Porque tem gratuita, tem a internet, tem as pessoas, você consegue, tem os grupos de graça também. Se não quiser sair de casa, tem grupo online. Quem quer, dá um jeito. Sempre as pessoas me perguntam: onde é que tu acha esses cantos que tu vai, Raíza? Aí dá vontade de dizer assim: do mesmo jeito que tu acha o bar. Então, porque quando a gente quer uma coisa, eu fico procurando, aí o algoritmo ele vai me mostrando as coisas de natureza, os eventos, vai me mostrando. É simples, né? Exatamente. E aí, essa questão eu estava lembrando aqui, lá na clínica da família, né? Porque lá na clínica, eles chamam também, de vez em quando o psiquiatra chama a família. Acho que me chamou algumas vezes. E essa questão de ter pena de mim é quando eu via onde era que eu estava. Assim, chegou um ponto lá em casa, que eu lembro que a minha mãe chegaram na consulta para perguntar se era certo eu postar foto com meu namorado sorrindo. Eu lembro dele. Eu fiquei, meu Deus. Aí eu ficava lembrando o tanto que eu era massacrada. Eu fiquei pensando, se elas estão achando errado isso, aí eu achei fantástico. Nunca vou me esquecer do doutor Eduardo olhando para ela e dizendo: e ela estava vestida? Como quem diga, qual é o problema da pessoa postar? Aí eu fico pensando, tantos que elas reclamavam. Porque eu também me criticava por eu beber muito. Eu vivia pedindo, às vezes, de vez em quando eu pedia perdão à minha mãe. Desculpa por não sei o quê. Ela nem tinha raiva, não tinha nada. E aí eu ficava pedindo perdão, mas eu via o tanto que eu era cobrada. Eu não tinha noção. Quando eu via esses detalhes, aí eu via, né? Eu não estava nem pelada, né? Tava de roupa, aí eu ficava. Ele disse isso, aí foi bem. Achei assim, fantástico. Aí elas foram se a minha irmã foi se tocando, já a mamãe continuou com a mesma linha. Normalmente é mais difícil, né? Quanto mais a idade é mais avançada, realmente é mais difícil fazer alterações, né? Porque é uma crença de cultura muito antiga, assim, né? E acaba sendo e sendo mais difícil de quebrar, de contrariar, né? De modificar. Mas são coisas que às vezes tem que só que aprender a conviver, relevar e tentar ao máximo fazer uma redução de danos, né? Para que aquilo não seja danoso para você. Porque, querendo ou não, fingir que não magoa também não dá. Não dá, E aquela... O povo fala até que é... Como é que se diz? É tipo... Já passou de o povo costuma dizer que todo mundo tem problema com família. Todo mundo tem isso aqui. Então, isso não pode mais, a gente está falando que é o motivo, né? Eu bebia muito por causa da minha mãe. A gente não pode mais ficar toda hora dizendo todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma família disfuncional, tem alguma parte, a maioria das pessoas, né? Sim, sim. Então, essa coisa de medir o problema, que as pessoas sempre dizem, né?
eu comecei a ser fiel muito ao que eu sentia. Porque não é porque o fulano tem esse problema que eu vou querer ser forte quanto ele. Eu fiquei aceitando a minha fraqueza, o meu limite. Então eu Perfeito. venho conhecendo até que ponto as pessoas que me desagradam, as pessoas da família. Se eu for faltar ao evento, a mamãe era daquelas que eu, como se eu fosse uma extensão do cordão umbilical dela, que até com 30 e poucos anos, por que que você não liga para sua tia, que é o aniversário dela? Hoje eu já sei dizer, não, ai, tu vai ficar assim, vou. Entendeu? Eu já consegui. Antes a porta do meu quarto ela abria a hora que queria, eu achava que devia, pelo trabalho que eu dava a ela, para ter o filho. Hoje eu consegui fechar a porta, dizer não entre, aqui eu quero estar aqui só. Então eu fui aprendendo a me amar, a saber quem eu sou, né? E é para sempre, eu acho que essa busca, né? Resgatar realmente sua autonomia, né? Assim, das suas escolhas, né? De poder realmente, como a gente tinha falado agora há pouco, né? A dor e a delícia de ser você, das escolhas que você faz, mas hoje uma escolha mais consciente, uma escolha mais pautada realmente em quem você é e É. está cada vez mais aperfeiçoando, né? Lapidando quem você é, que vem mais nessa construção dos últimos 3 anos, né? Isso. Perfeito. E assim, esse negócio de família é meio, digamos, polêmico, né? Porque às vezes a família é muito mais fácil apontar o dedo para algo que claramente não tá certo, tipo, uma pessoa E eu que. bebendo. Exato. Do que enxergar que certo. Ela bebe, né, para no seu exemplo, né? Ela bebe, abusa do álcool, some, vai pra farra, mas será que também não tem outra coisa aqui que também não tá legal, né? Também tá disfuncional. Não tenta olhar pro É, ambiente, não tenta olhar para si, é mais é fácil, mais né? fácil. E principalmente quando é um que chama mais atenção, São né? duas doenças difíceis, né? A mais fácil, que é a do álcool, e a invisível, que é a depressão, né? Que é uma doença do mesmo Sim. jeito, que não tem exame, não tem nada, então é difícil do mesmo jeito. São duas que eu carrego, mas Mas vem aí numa bela luta. E que bom, né? E graças a Deus que com boas vitórias, né? é. Eu olho pro álcool assim como com tristeza. Eu não consigo olhar, às vezes, eu tenho medo do, da tristeza de chegar a um ponto de eu querer me anestesiar. Mas aí quando eu lembro de toda a dor que eu passei, que eu superei, aí quando eu tenho esse problema, eu penso, eu vou passar por essa dor. Toda hora eu fico na pele em dizer que eu não aguento mais, mas eu aguento de novo. Eu aguento de novo. E assim eu vou. Querendo, porque o povo pergunta muito, né? Tu não sente falta do álcool, não sente falta? Eu disse, não, quando eu olho para alguém bebendo, eu fico, ai meu Deus. Quando vem um problema muito sério, eu tenho vontade daquela questão da associação de sumir, de sair da realidade. Mas aí, às vezes, eu faço isso me isolando, às vezes, eu faço isso saindo para fazer uma compra, às vezes, eu faço isso lendo. De formas, tem algumas coisas a serem ajustadas, mas eu tô aí para lutar. Perfeito. E às vezes é essa redução de danos, né? Assim, você não vai beber, mas acaba fazendo uma compra que talvez não era o mais indicado, mas é um dano, algo bem menos danoso, né? É, E é algo muito pontual. Você foi ali, comprou uma coisa, talvez que não estava precisando, ou para ter uma sensação de gostosa, prazer. né, de prazer, mas pelo menos foi algo pontual, algo infinitamente menos Eu, danoso, né? eu até te pergunto, assim, eu acho que todo adicto, ele é meio que a impulsividade imediatista, né? Sim, Todos são, né? sim. Principalmente antes disso, tinha o adicto ele tem essa constante busca, né, de potencializado, né? Porque todos nós temos, quando você muito bem falou, nós somos seres de falta, É, Freud dizia, né? Então, assim, realmente a gente sente essa falta sempre de algo, né? Para nos preencher, para nos dar um sentido, para dá prazer. nos dar prazer, nos dar sensações, né? E aí, assim, o adicto ele tem isso mais Enfim, potencializado e a droga, né? O objeto de adicção ele alimenta cada vez mais. É como se todos nós tivéssemos um determinado tamanho de buraco para ter essa sensação de preenchimento. E aí a adicção, o objeto de adicção vai cavando cada vez mais e isso vai ficando cada vez maior. Né? Porque assim, fica cada vez mais difícil voltar, né? é. É essa a a- sensação que eu tenho. Pronto. E assim, a droga, principalmente, a droga, o jogo, Os as adicções, vícios. os vícios, eles são muito rápidos. Eles dão o retorno muito rápido. É você que é personal.
o aluno que começa com uma obesidade ou com um tipo corporal que não está satisfeito. Tem que ter Quanto paciência, o tempo ele processo. precisa, né? Dependendo da situação de cada um, para chegar num objetivo específico, ou pelo menos começar a ver o primeiro resultado. É um processo, né? E é um processo que normalmente as pessoas já não têm muita paciência, já fica assim desgostoso, querendo ver logo algum retorno e tudo. E a droga é pelo menos 7 segundos. Um componente químico ali é pelo menos 7 segundos. E a pessoa já tem. Então, quanto mais ela vai usando e vai tendo esse retorno rápido, mais ela vai achar que tudo tem que ser rápido. Essa é a dificuldade também que eu tenho hoje. E eu percebo, tudo eu percebo, de impulsividade, de viver muito hoje, de ter dificuldade de ver aquelas, de se organizar na vida para ficar olhando mais para frente. Eu até li aquele livro Geração Dopamina, Sim. que é essa questão da gente querer tudo, o prazer muito rápido. É o vapor, a cerveja, a comida, tudo o prazer muito, muito rápido. A gente tem dificuldade de, de ter as conquistas a médio prazo e longo prazo, né? Até tem um personal, o Guto Galamba, que ele faz o jejum de dopamina, que é para poder a gente ficar, se controlar, para poder conseguir o objetivo, fazer na base da disciplina. Perfeito. E o que é muito difícil para o adicto. A gente quer prazer toda hora e nunca está satisfeito. Pronto. É tipo isso. Quando normalmente assim as pessoas me perguntam, qual seria o primeiro passo, né, assim, para tentar desvincular, sair um pouco do processo do vício, não necessariamente já uma adicção, mas ali algo que já está me levando a uma dependência, a um vício. Naquele começo, começar a se dizer não para coisas simples do dia a dia. Tô a fim de comer um chocolate, mas eu não vou comer. Eu posso comer. Eu não Se eu nada for me me, dominar. mas eu não vou. Por quê? Só porque eu disse que eu queria, mas agora eu vou dizer que eu não vou comer porque quem manda nisso aqui sou eu. Então, de saber se dizer não e entender o quanto de cuidado que tem nesse se dizer não. O quanto de autodomínio, né? De você realmente ser soberano de si. Você ter esse controle de você sobre suas demandas, sobre às seus vezes que eu me desejos. culpo, porque como o saber tem o viés ruim, né? Que você sabe que não está fazendo da culpa, de às vezes não conseguir dizer não para as coisas que me autodestroem. Eu tenho essa visão bem clara das coisas que eu faço que me destroem, às vezes me entristece, eu nem sempre consigo. E aí isso fica essa cobrança, eu ainda tenho que tirar muito essa culpa, tenho que ficar mais atrás da minha espiritualidade. Só que o depressivo, a demanda é muito. A demanda do dia a dia já é muito difícil, do acordar, do tomar um banho, de tudo, do trabalho, gerenciar as emoções, a alimentação, a compulsão. Aí eu boto um esporte, ainda tem que ir atrás de uma coisa para a espiritualidade, então tudo é demais para mim. É muito difícil. Aí eu vou dizer isso para alguém, o povo fica, meu Deus, como assim? Pois é muito difícil para mim. Muito. E é muito importante esse saber que é difícil para você. Porque é aquela coisa, às vezes a gente vê muito os palcos, né? Os palcos das pessoas, mas a gente não vê os bastidores, né? Até porque é o que as pessoas Exatamente, acho que mostram. ninguém nem sonha lá na academia, nos cantos, que eu passei uma noite acordada, que eu tava chorando no carro. Ninguém sabe. Ninguém. Não é isso? E assim, cada um tem o seu limite de dor, né? Por exemplo, uma pessoa que já fez quimioterapia, por exemplo, ela vai ter um limite de dor muito diferente de uma pessoa que não teve, não precisou passar por uma quimioterapia, né? Que não precisou levar várias agulhas, passar por diversos tipos de exame, por diversas mudanças, né, corporais, da aparência em si. Então, assim, todos nós temos os nossos limites, temos as nossas referências de dor e sofrimento de acordo com as nossas experiências. Não tem como comparar. E que cruel, né, gente? Por isso que eu tenho vontade de ajudar as pessoas. E que cruel as pessoas se cobrarem tanto para quem está do lado, para rede social, médicos que querem trabalhar porque é fã do fulano que dá plantão todo dia. Não, a gente não pode ter esse limite. Eu tinha muito isso da minha mãe. Minha mãe sofre, trabalha pra caramba, por que eu não aguento? Eu não aguento. E é isso. E é isso. Então, é difícil você dar não e você se conhecer, é muito difícil. É o processo pro resto da vida. E é pro resto da vida. Né? E como
não só a luta contra a adicção, que não é só querer. Além de ter que querer muito, você tem que realmente buscar várias estratégias para poder, vários pilares para poder sustentar, porque quando um enfraquece, ainda tem outros que estão sustentando. Aí o outro enfraquece, mas ainda tem outros sustentando. Então a gente precisa realmente investir no máximo de áreas da nossa vida possível. Profissional, espiritual, pessoal, familiar, relacionamentos e por aí vai. Que é para poder, quando Tem um que falhar... realmente se priorizar, sentir, saber que antes de tudo, cuidar da minha adicção é o primeiro lugar. Porque senão eu não me sustento, não consigo. É sempre ela vem em primeiro lugar. Se não é para mim, ponto. É muito engraçado quando eu escuto, por exemplo, o meu namorado, ele fala assim, ai, às vezes eu quero ir para um pôr do sol, eu quero ir para um canto e a Raíza não quer sair. Aí parece que você tá falando de outra pessoa. Eu mesma escutando, eu fico, como é? Eu disse, se ele namorasse comigo naquele tempo, ele pediu pelo amor de Deus para eu ficar em casa. Porque parece que você tá falando de outra pessoa. Por isso que eu falo que é muito novo. Parece que eu realmente tenho 3 anos de idade. Tudo é muito novo. Quando eu escuto alguém falar de mim, eu falo, eu sou isso. É mesmo, eu sou isso. Mas é tudo muito novo, é muito difícil. E a gente tem muito esse hábito de viver no automático. A gente vive no automático na nossa vida, repete padrões e crenças dos pais, de uma geração. Quanto mais eu mudar, com 3 anos para cá, da água para o vinho dessa forma. Porque foi da água para o vinho. Então é luta. E diária e às vezes por hora, né? Desse jeito. Por hora. Perfeito. E assim, tem alguma coisa que você gostaria mais assim de colocar aqui hoje, de expressar sobre alguma questão de alguma luta, alguma coisa mais específica que você acredite que pode também ajudar mais algumas pessoas, mulheres, né? Teria mais alguma coisa assim que você gostaria de acrescentar nessa partilha maravilhosa? Eu acho assim que falar para as mulheres e para quem sofre com algum tipo de adicção ou com depressão e não tem coragem, que peça ajuda, que realmente que vocês busquem onde faz o seu coração vibrar, onde você se sente bem. Escutem a intuição se você não está se sentindo bem, se você não gosta daquele relacionamento, se você não se sente adequado num local. Comece a se conhecer. E o principal para mim é pedir ajuda, se render aos tratamentos. E eu estou aqui também. Eu me sinto muito feliz em ajudar. Algumas vezes eu fui para algumas clínicas ajudar. Tenho pessoas também que de vez em quando falam comigo. Eu tenho o maior prazer do mundo, me faz muito bem, porque eu sinto falta de ter tido isso no meu tempo. Então, para mim é um prazer. Perfeito. E assim, pegando um gancho da tua história, né, e dessa sua disponibilidade, é muito importante que realmente as pessoas busquem ajuda, principalmente se elas não têm uma rede de apoio dentro da própria casa. Né? Então, que elas busquem essa rede de apoio, seja nos grupos, né? Assim, nos grupos de ajuda mútua, o NA, o AA, como alguma coisa da restauração, buscando a restauração. Alguns grupos que Eu tenham... já frequentei a ANA, tudo que vem por bem pode entrar. Eu sou assim. Pronto. Aí até um retiro que eu fui, que eu descobri que eu também estava com muita pressa pela cura. Até isso a gente tem que ter cautela. É. Calma, tudo eu queria, entendeu? Então é paciência que as coisas vêm. Se você está fazendo o caminho, está confiante, tá? Então calma, tudo aparece, vai aparecendo e realmente eu sou prova de que vai melhorando. Perfeito. Até porque se o processo de cura for rápido, você não consegue acompanhar o que aconteceu, né? Exatamente. E para você realmente entender esse processo de cura da alma, que a gente se refere a essa cura da alma, É né? da alma Porque mesmo. a doença em si, digamos que cientificamente ela não tem cura, né? A adicção, alguns casos de depressão acabam não conseguindo entrar em remissão, então a pessoa fica sempre naquele processo, mas é a cura da alma, né? É aquela cura dos traumas, das dores, sarar a ferida, E é né? tão bom quando você se ama, que você reconhece a sua fraqueza e você vê força nisso também. Que tudo fica tão pequeno, as pequenas coisas, tudo fica tão banal. É muito bom você se olhar, se amar e se respeitar. É muito, muito bom. E aí isso acaba dando força para você conseguir é, lidar melhor com os momentos em que as pessoas que você mais ama não conseguem te dar esse devido
valor, respeito, né? Então você faz isso por você e aí dá para dar uma sustentada enquanto aquele outro ainda não consegue fazer isso também, É né? aquela história, se dê aquele amor que você quer tanto que é do outro, se respeite, aquele respeito que você tanto quer do outro. Eu acho que é isso, é fazer tudo aquilo que você quer pro outro, para si. Perfeito. Que aí o que vier é lucro. É. Né? É bônus, é o que vem para Só. agregar, para aumentar, mas não o que vem para preencher. Exatamente. Né? Porque o preenchimento a gente procura por nós, nós. né? No nosso meio espiritual, na rede de apoio em que dá para ter, porque às vezes a gente deseja muito a rede de apoio da família, mas ou aquela família não tem condição de dar, por seja que motivo for, ou realmente aquela casa, aquele ambiente, enfim, não tem como. Ou a gente às vezes também não sabe como pedir, não sabe como se posicionar, né? E aí fica aquele embate de um que não sabe dar e o outro que não sabe pedir. E aí fica todo mundo num canto. Aí tem ajuda, tem os grupos, tem profissionais, psicólogos maravilhosos. E tem que buscar ajuda, se quiser melhorar, porque sozinho a gente não consegue. E essa também é a humildade de que eu fiz muito isso, o tratamento na clínica, eu fiz ao pé da letra, tudo direitinho, me rendia. O que ele dizia era ordem para mim, o meu psiquiatra, minha psicóloga. Tem que se render. Se não se render. Perfeito. E aí, assim, eu queria só colocar alguns pontos aqui que tem muito a ver com o que você acabou de falar, que eu me lembrei da programação de AA e NA, né? Que o primeiro passo é realmente você ter essa humildade, que é você admitir a sua impotência, é admitir que você não está conseguindo, que aquilo ali é mais forte do que você. Uhum. E as três coisas que você precisa se afastar, né? Os três Hábitos, evites. lugares e pessoas. Totalmente foi o que eu evitei. Achei realmente que você fez bem o passo a passo. Fiz hábitos, lugares e pessoas eu deixei radicalmente. Pode Perfeito. funcionar para uns, mas para mim funcionou assim, radical. Perfeito, perfeito. E aí, assim, então, no geral, a sua principal, assim, ponto de sugestão seria esse buscar ajuda. Buscar ajuda, não ficar lutando e tentando realmente. Se você sente que não domina mais, que não tem mais controle, não adianta ficar, buscar ajuda. E tem ajuda de graça, como eu disse, tem grupos gratuitos, tem grupos online, tem psicólogo também, né? Com certeza. Gratuito. Tem. Toda universidade, pelo menos a maioria das universidades de Fortaleza, tem assistência psicológica. Algumas áreas da medicina também têm disponibilidade, né, para fazer essa assistência, né, para poder fazer acompanhamentos dentro do que for necessário. E ainda tem muita gente boa no mundo, né? Como você, que já está se disponibilizando. Exatamente, nem todo mundo, tem muita gente querendo ajudar quem passa por isso. Perfeito, perfeito. Então, só tenho a lhe agradecer pela Eu sua que agradeço. disponibilidade Você é perfeita. de vir para cá, de dividir a sua história de vida, né? De poder realmente, a partir dela, a partir da sua história de vida, das suas superações, você poder alcançar outras vidas. Exatamente, Né? essa é a intenção. Perfeito. E, assim, são pessoas como você, valiosas, com esse tipo de com esse tipo de disponibilidade que o mundo precisa, né? Ainda mais agora que os vícios estão cada vez mais criando espaço no mundo, né? Porque antes era mais a coisa voltada assim, do conhecimento público, né? Era mais a coisa da droga. Aí hoje em dia já tem jogo, já tem as outras questões envolvendo os aspectos sexuais e por aí vai, né? Então hoje muitas coisas as pessoas estão se tornando dependentes por essa necessidade imensa, incessante de preencher vazio. E aí vai procurando, às vezes, nas coisas mais fáceis, porque o retorno é mais rápido. E por não, tudo isso gira em torno de não se conhecer, né? Não saber o que gosta. De se render àquele padrão de você tem que se formar, tem que casar. Um exemplo que eu estou dando, de repetir algo que a sociedade acha que é certo para viver. E a gente vai ficando cada vez mais distante da nossa essência. E o ideal é voltar para a essência e sentir quem você é, para a partir daí fazer as escolhas e sentir cada vez menos esses vazios, né?
Perfeito, perfeito. Se preencher de si É. e do espiritual. Perfeito. Então, muito obrigada. Nada. Né? Qualquer coisa, também estou por aqui. A gente vai sempre se falando. E foi muito especial ter você aqui hoje, tá podendo dividir, alcançar outras vidas, mulheres, né? Mas o público em geral. Então, muito obrigada. E até uma próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Eita, que nós